Está começando mais um programa Testemunhos em Foco. Programa que tem como objetivo contar a história de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus. E hoje eu estou recebendo aqui a Meire, ela que vai nos contar um pouco do seu testemunho, o sonho que ela tinha de ser mãe. Não sai daí, o nosso programa está apenas começando. O testemunho de hoje vai contar a história da Meire. Meire, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. Oi, Bruna. Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Meire, o seu testemunho é um testemunho muito forte. É um testemunho que fala de determinação, de fé. E eu queria que você começasse a contar um pouco como se iniciou essa sua história. Bem, desde muito nova eu sempre tive um sonho de ser mãe. Venho de uma família muito grande, a família católica, e sempre quis ter muitos filhos, igual minha mãe, igual minha avó. E casei, só que nada de engravidar. Com pouco tempo que eu estava casada, o meu esposo ele teve insuficiência renal, precisou fazer hemodiálise, precisou de transplante renal. Eu doei um rins para ele. Como você descobriu a doença do seu esposo? Ele sempre tinha a pressão muito alta. Aí a gente foi fazer, levei para o cardiologista e devido a tudo isso a gente descobriu que já era por conta do rins que já tinha paralisado. Aí ele teve que fazer hemodiálise. Então foi algo muito rápido. Muito. E você estava me contando que você chegou a doar um rim. Isso. Como ele precisou, eu doei um rim para ele, só que não deu certo. Depois do transplante, ele teve uma parada cardíaca e perdeu o rim que eu tinha dado a ele. Aí ele voltou para as máquinas. Na hora da cirurgia? Após a cirurgia. Quando a anestesia já ia passando, ele teve essa parada cardíaca. E acabou não dando certo. Isso. O rins paralisou. Aí ele voltou para a máquina, precisou fazer outro transplante renal. Foi aí que eu comecei a frequentar a igreja e foi onde Jesus entrou na minha vida. Você já conhecia a igreja? Já, através da minha irmã. Ela já frequentava e sempre me convidava. Só que quando a gente não vem pelo amor, vem pela dor, né? E foi pela dor que eu vim. E foi aí que eu conheci Jesus. E com o passar do tempo, a gente procurou alguns médicos para me engravidar, só que... Depois do transplante, já depois do transplante, o seu esposo, você procurou outros médicos no intuito de conseguir engravidar. Isso. Até o momento você não sabia que você não podia ter filhos? Não sabia. Aí fui para alguns médicos, mas nenhum descobriram. Aí eu procurei um médico especialista em reprodução humana. E foi quando ele diagnosticou que eu tinha endometriose. Endometriose. Qual é o diagnóstico, né, de Isso. endometriose? Eu sentia muitas dores. Sempre quando, no meu período menstrual, eu sentia muitas dores e chegava mesmo até de eu chegar a desmaiar. E só pelo diagnóstico, pelo um questionário que o médico fez lá, ele detectou que eu tinha endometriose. E o exame foi feito só para tirar a prova, né, e ver qual era o grau da endometriose que eu tinha, porque elas têm 3 graus. Uma que elas com a medicação, com o tratamento, uma que é a cirurgia e tem uma que é irreversível, não tem como engravidar. E qual foi o diagnóstico do médico nesse momento? Ele fez um exame e diagnosticou que para poder engravidar eu teria que fazer um tratamento, só que ele não deu garantia. Disse que o tratamento iria servir e eu iria conseguir engravidar. E também, como o meu esposo fez 2 transplantes renal, ele precisou tomar algumas medicações muito fortes. Sim. E ele também já não podia mais ter filhos. Sim. E você, depois do transplante, chegou a ter alguma dificuldade que agravou mais esse quadro? Não. Não. Não interferiu em nada. O transplante renal em mim não interferiu em nada. Só no começo, que o médico disse que eu não poderia engravidar por conta do tamanho da cirurgia, Sim.
né, para não a barriga não esticar, esses cuidados todos, porque Sim. a cirurgia era muito recente. Ele pediu um ano, mais ou Sim. menos. Mas assim, complicação nenhuma. Em relação ao transplante, não. Então, Mary, no momento em que o médico te diagnosticou, né, que você não poderia ter filhos, como você se sentiu nesse momento? Foi bem complicado, Bruna. Eu sofri bastante. Foi uma... Acho que é uma coisa que eu nunca queria ter ouvido, né? Sofri muito, mas... Enfim, eu foquei muito na questão do tratamento para poder me curar das dores que eu estava sentindo, né? Foi quando a gente voltou para casa, eu muito desanimada, muito triste, mas nunca perdi a fé nem a esperança. Eu acredito que o sonho de toda mulher é constituir uma família, casar, ter filhos. Você pensou em algum momento, depois desse diagnóstico, em desistir desse seu sonho? Não, de desistir não. Só que eu trabalhei muito a minha mente para não sofrer tanto. Sim. E eu fui dando tempo ao tempo e sempre orando e pedindo ao Senhor Jesus que fizesse um milagre, né? Foi quando eu fui para a igreja, eu já frequentava, né, a Sim. igreja, mas aí eu fui a um culto na quarta-feira e o pastor fez a campanha da água, em 3 quarta-feiras. E eu determinei que eu iria ser curada da endometriose, porque eu estava sofrendo muito com as dores. Você ainda sentia muitas dores? Sentia. Nesse momento você já havia começado algum tratamento? Não, eu não cheguei a fazer nenhum tratamento. Devido a ele fazer hemodiálise e viver sempre muito mal, não dava para a gente se deslocar daqui para Maceió para fazer o tratamento. Eu acabei que deixando o tratamento de lado e dei prioridade a ele. Você deixou um pouquinho o seu sonho de lado para, no momento, dar mais assistência ao seu esposo. Isso. Aí na campanha da água, eu determinei a minha cura, até porque eu também nem podia fazer o tratamento por conta da correria. E eu fiz às 3 quarta-feira a campanha, e no próximo mês, quando já chegou o meu período menstrual, eu não senti mais dores, até hoje, para honras e glórias do Senhor Jesus. Mary, a partir desse momento, você já determinou que você estava curada? Sim, eu sentia no meu coração que Jesus já tinha me curado. Só que a questão de ser mãe, agora também não dependia só de mim, dele também, porque ele também já não podia, né? Então, mas eu sentia que eu tinha sido curada. Da endometriose. Da endometriose. Em momento algum, você chegou a pedir a Deus para curar o seu esposo para que vocês pudessem ter filhos? Pedia. Nunca deixei de pedir, nunca No deixei. No fundo, você sempre acreditou. Sempre acreditei no milagre. Meire, eu imagino o quanto você ficou feliz e grata a Deus, né? Por naquele momento estar sentindo que você estava curada. O seu esposo, né? Você compartilhava com ele esses momentos que você passava na igreja? Compartilhava, sim. Fiquei muito feliz, muito grata. E eu sempre passava para ele. Inclusive, eu chamava muito ele para ir para a igreja. Mas ele sempre recusava. Ele me levava, me buscava, mas... Algum momento ele chegou a proibir você de ir para a igreja? Não. Ele sempre me apoiava. E como era a convivência de vocês? Você chegou a me falar que em um determinado momento do tratamento dele, né? Você falava muito da palavra de Deus, você chegava a ler a Bíblia, fazia orações junto com ele. Me fala um pouco desse momento. Depois dessa campanha que eu fiz, as coisas foram ficando para ele, né? As coisas foram ficando piores, ele foi piorando, a doença foi se agravando. E eu sempre procurei muito evangelizá-lo da minha forma, né? Mas eu lia a Bíblia, a gente ouvia hinos, sempre eu falava da palavra de Deus, falava o que acontecia nas reuniões, nos cultos. Focava muito a questão da minha cura para ele, tentava da minha forma falar de Jesus. E foi quando ele, com o passar do tempo, ele já passou a me pedir para mim orar nele, para mim ler a Bíblia para ele. Inclusive, teve uma campanha na igreja que o pastor Marcelo, ele ungiu um lenço.
E eu peguei esse lenço, e a partir daí ele só conseguia dormir quando eu colocava esse lenço na cabeça dele e orava. Então, através de você, ele também começou a desenvolver uma fé, né? Que a partir das suas orações, a partir daquele momento ali em você ler a Bíblia, ele conseguiria dormir melhor, ele sentiria um alívio. Isso. E chegou um certo momento que ele disse a mim que aceitava Jesus. Amém. E com poucos dias ele chegou a falecer. E nesse momento, né, que o seu esposo chegou a falecer, como você se sentiu? Sem chão. Foi muito difícil. Foi um momento de muita dor. Eu fiquei perdida. Muito perdida. Porque quando eu perdi a minha mãe, ele me ajudou muito. Ele sempre esteve ali comigo, ele sempre sabia tudo o que eu estava sentindo. E quando eu perdi ele, eu me senti... Eu percebo o quanto você se emociona, né, ao falar dele, e que a história de vocês foi uma história muito forte, né? Vocês, apesar das dificuldades que vocês estavam passando, vocês eram muito unidos. Sim, e eu acredito muito que Jesus tem um propósito na vida de cada um. Então Jesus usou ele para que eu pudesse me render e também me usou para que também pudesse alcançá-lo. Através de você, ele fosse evangelizado, né? Ele conhecesse a palavra de Deus. E através dele, né, eu também estar aqui. Sim, verdade. Eu entendo, Mary, o quão desafiador foi, né, estes momentos da sua vida. Mas nós vamos agora para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Testemunhos em Foco. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Volta com o programa Testemunhos em Foco. E hoje estou recebendo aqui a Mary, ela que já nos contou um pouco do seu testemunho e o sonho que ela tinha de ser mãe. Não é verdade, Mary? Isso, Bruna. Mary, você me falava do momento em que você perdeu, né, o teu esposo. Me conta mais um pouco desse momento da sua vida. Foi um momento muito difícil, um momento muito dolorido, e eu entrei num quadro depressivo. Acabei me isolando um pouco de tudo e de todos, me afastando um pouco da igreja, devido a tudo, né? Você não queria sair? Não queria sair, fiquei muito tempo assim trancada, sozinha. E acabou que, com tudo isso, né, a gente acaba também se afastando um pouco. Nesse momento, quem mais estava do teu lado? Quem te ajudou a superar esse momento? A minha irmã. A minha irmã, ela nunca me abandonou em momento algum, sempre esteve comigo. Ela que, inclusive, me trouxe, né, me apresentou à igreja. E ela sempre esteve ali, orando em campanhas com os pastores, sempre esteve me incentivando, me ajudando, tanto na vida espiritual como em tudo. Nesse momento que você entrou nesse quadro de depressão, você chegou a ir para a igreja algumas vezes? Sim, cheguei sim. E você chegou a receber orações dos pastores? Sim, recebi a oração.
Não vinha com tanta frequência, né? Mas eu sempre vinha, a minha irmã sempre me puxava e a gente acabava aqui indo. Não sentia vontade de orar? Tinha momentos que o desânimo tomava conta, né? Tinha momentos que que eu me sentia fracassada. Sim. Mas aí Jesus vinha, renovava as forças, eu tentava de novo, depois acabava que... Apesar de você ter entrado em um quadro depressivo, você já conhecia o Senhor Jesus. Já. Então, isso, querendo ou não, em algum momento, lhe dava uma esperança de querer voltar novamente a ser quem você era. Isso, fez toda a diferença na minha vida, né? Eu entrei naquele quadro depressivo, mas eu não cheguei a ir para médicos, eu não cheguei a tomar Você nenhuma não medicação. aceitava? Não cheguei a tomar nenhuma medicação, entendeu? Como se eu estivesse vivendo o luto. Sim. E como você conseguiu superar esse momento da sua vida? Primeiramente, Jesus Cristo, né? A igreja, a minha irmã. E foi aí que a vida de novo começou a andar. Depois de um período, eu conheci outra pessoa e foi onde o meu milagre começou a acontecer. Jesus usou essa pessoa, uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, que é o pai da minha filha. Me conte um pouco como foi que aconteceu o milagre, né? De você ser mãe. Quando eu conheci ele, eu falei para ele a minha história. Ele perguntou também, né, porque eu não tinha tido filhos com meu falecido marido. E eu expliquei para ele, contei toda a história, inclusive a da igreja, a da campanha, e disse que eu tinha feito a campanha, que eu sabia que eu estava curada, que eu não precisei fazer tratamentos. Falei também na possibilidade de, se até uma determinada idade eu não conseguisse engravidar, eu ia fazer inseminação artificial, que passou também pela minha cabeça isso. Mas aí a gente... Nesse momento da sua vida, aquele desejo de ser mãe, ele tinha voltado reacendeu, novamente. né? Reacendeu com toda a força. Mas assim, a gente estava apenas se conhecendo e eu estava me prevenindo, né? Já tinha contado para ele a minha história. Eu estava me prevenindo e mesmo me prevenindo, Jesus nos abençoou. E eu engravidei. Amém. Como você se sentiu nesse momento? Você chegou a acreditar realmente que você estava grávida? Sim, e foi aí onde o Senhor Jesus fez toda a diferença de novo na minha vida. E foi onde eu acreditei no milagre, foi onde eu me aproximei mais ainda do Senhor Jesus. Não foi fácil, foi uma gravidez muito difícil, né? Por 2 momentos eu iria perdendo, mas sempre ali acreditando no meu milagre. Foi Jesus que me deu, foi Ele que estava cumprindo a promessa na minha vida. Então eu não desanimei, não desisti, sempre com muita fé, com muita esperança. A minha irmã sempre ali do meu lado, sempre orando, sempre em campanha. Você chegou a me falar que durante a sua gestação, você também chegou a receber oração, você ia para a igreja, os pastores oravam em você. Isso. Acho que uns 4 meses, né? Eu tive um pequeno sangramento, aí fiz todo o repouso e muita oração. Aí eu vim para a igreja, o pastor sempre orava em mim, eu sempre, depois dos cultos, eu pedia uma oração. E depois, quando eu estava com 6 meses, novamente, numa consulta de rotina. Foi uma gestação difícil, Foi, né? muito complicada. Então depois, quando eu estava com 6 meses, eu fui para uma consulta de rotina e ao chegar lá, o médico disse que eu estava sem líquido, né? Eu tinha perdido o meu líquido sem sentir e dali começou a batalha. Ele pediu para me passar 1 mês de repouso deitada. Eu passei 1 mês, tive muitos problemas durante esse mês, mas aí sempre com muita fé, com muita perseverança, sempre acreditando no poder do Senhor Jesus. E toda semana era uma batalha.
Toda semana eu já ia para o médico com a mala pronta. Que a Já qualquer esperando que a momento, qualquer momento. podiam fazer uma cesariana para não complicar a vida dela, né? Então, cada semana era uma vitória. Então, Meire, o Senhor Jesus me abençoou com uma filha, não é verdade? Isso, Como que é o nome dela? Rebeca. Rebeca. A Rebeca está aqui nos nossos estúdios. Vem cá, Rebeca. Eita! Que linda! Tudo bem, Rebeca? Tudo? Quantos aninhos você tem? Dois aninhos? Que lindo! Você é muito linda. Como é que diz? Aqui embaixo. Tá vendo quem aí embaixo? Você. Eu? E aqui, quem é? Rebeca. A Rebeca. Dá um abraço na mamãe. Dá um abraço na mamãe. Meire, como você se sente olhando assim para o seu milagre? Muito feliz, realizada e muito grata ao Senhor Jesus por ter realizado esse sonho e ter me dado uma princesa tão linda. Tchau, Rebeca! Nós vamos agora para um intervalo e voltamos já com mais Testemunhos em Foco. Toda criança merece viver sua infância. Toda criança merece brincar e sorrir. Respeitar as fases de uma criança é preservar o seu futuro. Todos nós temos o dever e a obrigação de preservar a infância das crianças. Eu amo como Deus me fez menina e feminina. Eu nasci menino e não sou um erro. Meu Criador não erra. Para que eu pudesse nascer, meu pai e minha mãe se casaram. Então eu nasci do amor dos meus pais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Eu sou criança, me deixem ser criança. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. É bom ser criança! Estamos de volta com o programa Testemunhos em Foco. E hoje estou recebendo aqui a Meire, ela que já nos contou um pouco da sua história, o milagre que o Senhor Jesus fez na sua vida. Recebemos aqui a Rebeca, mas não é só isso. Meire, você tem mais um testemunho, né, para contar da sua vida. Fala para mim um pouco. Isso, Bruna. Jesus é muito bom, maravilhoso e não para por aí não, né? São muitas bênçãos. Num determinado momento, devido a tudo que a gente está passando, Sim. a essa pandemia, a todas essas crises, a gente trabalha com eventos, a gente tem parque de diversões e estamos parados desde então. Momentos difíceis, não é verdade? Muito difíceis, né? Mais de um ano parados, então as coisas foram apertando, ficando complicadas. Então eu resolvi, através de muita oração, muita perseverança, então Jesus abençoou, deu a ideia de eu fazer um loteamento. Sim. E eu loteei uma parte da minha chácara. Você tem um terreno. Isso. E você decidiu lotear. Isso. Aí eu loteei, fiz o projeto e tudo. E senti no coração o desejo de doar um lote para a construção da Igreja Santa de Jesus Amém. Cristo. Através dessa decisão, eu fiz um voto com Deus e decidi que o primeiro lote seria da igreja. Então, quando o projeto saiu, eu pedi para entregar ao pastor Marcelo para que ele pudesse escolher um lote. E eu determinei que eu só venderia quando ele escolhesse o da igreja e quando ele mandasse um homem de Deus e ungir para me poder vender. Amém. Só que muita coisa, correria, Sim. muitos compromissos e as coisas apertando. As coisas apertando, mas Você chegou a ter alguma proposta Já. de venda antes de Tive. pastor ir lá? tive 2 propostas de vendas.
queriam comprar, queriam escolher, chegaram com dinheiro à vista. Eu disse não. Enquanto o pastor não escolheu da igreja e o homem de Deus não me ungir, eu ainda não vendo. E foi quando recebi a notícia de que ele mesmo iria lá. Amém. Então ele foi lá na minha casa, no loteamento, escolheu o lote da igreja e a partir de então ungiu, e a partir daquele dia foi só bênçãos. Mudou muita coisa na sua vida depois do momento que o pastor Marcelo foi lá, que ele ungiu o seu local de trabalho? Isso, mudou. Ele ungiu o meu local de trabalho, ungiu a minha casa, ungiu a minha filha, me ungiu a minha vida. Amém. E a partir de então, eu comecei a vender os lotes. Sim. Foram 80 lotes. E eu fiz outro voto. Amém. Que a cada lote que eu vendesse, eu iria comprar um saco de cimento para a construção da igreja. E quando eu estava mais ou menos com 30 dias vendendo, eu estava mais ou menos com a metade dos lotes, alguns vendidos e outros reservados. Sim. Então, como eram 80 lotes, seriam 80 sacos. Sim. E eu determinei que até completar 2 meses, que o pastor Marcelo pisou lá e que eu comecei a vender, se eu vendesse os 80 lotes durante esse período, ao invés de ser 80 sacos, eu iria comprar 100. Amém. E com 45 dias, eu não tinha mais nenhum lote. Amém. Para a honra e Deus glória seja do Senhor louvado. Jesus. Mary, o seu testemunho não é só um testemunho de cura, é um testemunho de libertação, é um testemunho de prosperidade, e você, em todos os momentos da sua vida, você demonstra muita ousadia de fé. Você chegou a conhecer uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus. Como é que você pode me dizer a diferença? Que é você passar por dificuldades já conhecendo a palavra de Deus, firmada, né, no Senhor Jesus, e você ter uma vida que você não conhece a palavra de Deus. É uma diferença muito grande, né? A gente, quando vem da idolatria, a gente nunca é completo, nunca é feliz. Então, a partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, eu costumo dizer que não foi eu que encontrei, foi Ele que me encontrou. Mesmo eu sendo tão falha, tão pequena, mas Ele foi lá, em meio a multidões, e me escolheu. E eu me sinto muito privilegiada por isso. Agradeço a Ele todos os dias pelo privilégio de poder amá-lo, de poder adorá-lo, de poder exaltá-lo. Amém. Porque não tem sensação melhor do que a gente estar nos pés dele, adorando, exaltando, engrandecendo, porque Ele é o único, digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Eu tenho uma vida vazia, uma vida sem sentido, onde eu preenchia com as coisas do mundo. Sim. E a partir do momento que eu conheci Ele, não que a vida se tornou fácil, não que eu não tive dores, percas, momentos difíceis, momentos de solidão, mas em todos eles eu sempre tive a certeza de que o Senhor Jesus estava cuidando de mim e que tudo aquilo ia passar e vai passar. A gente que conhece o Senhor Jesus, a gente passa pelo deserto de passagem. Sim. Deserto é lugar de passagem e não de morada. Amém. Tudo mudou. Ele restaurou a minha vida, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me deu uma família linda, Ele me deu uma filha, que foi a realização do meu maior sonho. E estamos aqui, firmes, orando e adorando ao Senhor Jesus a cada dia. Mary, como eu já falei, né, você testemunho um testemunho muito forte. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão te ouvindo hoje vão usar o seu testemunho e acreditar mais em Jesus. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas de que vale a pena, né, se entregar a Jesus. Isso, sem dúvida é a melhor escolha que a gente pode fazer, é seguir ao Senhor Jesus, se entregar a Ele, fazer dele o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Tudo muda, assim como Ele teve misericórdia de mim, que Ele tenha misericórdia de muitos que estão ouvindo. Não desistam, não pare, não desanime, sempre acredite
que Jesus é maravilhoso e tem o melhor para nos dar. Amém. Mary, muito obrigada, por aceitar o convite de estar aqui no nosso programa, de compartilhar com a gente um pouco do teu testemunho. E eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe, lhe faça cada dia cada vez mais feliz e que todos os seus sonhos venham ser realizados. Amém, Bruna. Que Jesus também te abençoe. Amém. Obrigada pelo convite, pela Eu que agradeço. O programa Testemunhos em Foco tem como objetivo fazer conhecido os feitos do Senhor. E a vocês, muito obrigada pelo carinho da audiência, que o Senhor Jesus também abençoe as suas vidas. E até o próximo programa. Tchau!